Meus amigos, a Fox News traz hoje uma matéria muito interessante intitulada Trump pede aos secretários do gabinete para cortar gastos eh, em 5% para o ano fiscal de 2020. A matéria diz o seguinte: o presidente Trump pedirá a todos os secretários em seu gabinete, que na quarta-feira, hoje, portanto, que reduzam seus gastos em 5% para o ano fiscal de 2020, enquanto o governo anunciou que o déficit orçamentário federal subiu para o seu nível mais alto em 6 anos. Bom, aqui temos que fazer um parênteses, porque a princípio essa notícia pode parecer estranha. Trump reduziu o desemprego a zero, a economia está a todo vapor, abriu refinarias e minas de carvão que Obama tinha fechado. Enfim, os Estados Unidos estão crescendo loucamente, como diriam os poetas dos anos 60. E, no entanto, o governo está com déficit orçamentário. O que é o déficit orçamentário? É quando a despesa é maior do que a receita. O sujeito ganha R$ 1.000 e tem despesas no valor de 1.200, ele tem um déficit orçamentário de 200. É mais ou menos isso, a grosso modo falando. Então, ou seja, o governo americano arrecada muito menos do que gasta, do que tem para gastar. Agora, é preciso notar o seguinte: a crítica que Trump tem recebido é que esse déficit orçamentário se deve especialmente à redução de impostos que ele implementou. O Trump está fazendo a economia crescer porque o governo está sugando ainda menos sangue da população, do contribuinte. Menos impostos, maior lucratividade no setor privado, mais a economia funciona. Só que o governo, evidentemente, arrecada menos. Mas não é exatamente essa a questão. Vamos atentar aqui para o resto da matéria. Diz o seguinte, palavras de Trump: eu tenho uma reunião de gabinete daqui a pouco e vamos pedir a cada secretário que corte 5% para o próximo ano, disse Trump a jornalistas no Salão Oval antes de sua reunião ministerial completa marcada para hoje, quarta-feira. O presidente mencionou a decisão do governo de direcionar Vejam bem, vou repetir. O presidente mencionou a decisão do governo de direcionar 716 bilhões de dólares, evidentemente, para 2 anos para, abre aspas, reconstruir a área militar. Trump assinou o projeto batizado em homenagem ao senador John McCain, republicano do Arizona, em agosto, que impulsionou o aumento né, para militares, aumento de salário para militares em 2,6%, a maior alta em 9 anos. Bom, isso aqui já nos esclarece um pouquinho a questão, porque, na verdade, Trump tem investido muito naquilo que Obama tinha deixado de lado, ou seja, a área militar. Os 8 anos de Obama foram, na verdade, mais ou menos muito parecido com o que foi aqui os 8 anos de FHC. Um completo descaso, mas intencional, com o orçamento militar. Uma espécie de sucateamento à americana do maior exército do mundo. Por que intencional? Porque Obama estava ali para destruir os Estados Unidos por dentro, como muitos militares estão aqui para destruir as Forças Armadas por dentro, como muitos cardeais hoje estão lá no Vaticano para destruir a igreja por dentro. É a onda do momento, é a onda satânica do momento, infiltrações. Nos Estados Unidos não foi diferente. Obama no poder significou exatamente isso, o sujeito lá para destruir a América. Trump está lutando contra o relógio, está tentando refazer tudo que Obama desfez, ou então fortalecer os Estados Unidos a tal ponto que ele
não só assuma, mas como aparente ser a maior potência bélica da Terra. Porque os Estados Unidos precisam salvaguardar os interesses do mundo livre. E isso se faz com arma na cintura. Porque o outro lado, enquanto o Obama sucateava as Forças Armadas americanas, China e Rússia investiam como nunca em armamentos. Então é por isso que Trump corre contra o relógio. Ele precisa suprir alguma demanda, ele precisa fazer com que essa defasagem tecnológica se desfaça em pouco tempo. Mas por quê? Porque mais do que nos anos 40 e 50, hoje o mundo está polarizado. É comunismo de um lado, é o dragão vermelho de um lado, e o mundo livre de outro. O mundo capitalista, ou a civilização ocidental, vamos dizer assim, fundamentada nos valores judaico-cristãos de outro. E a tendência é que tenhamos aí, num futuro não muito distante, uma grande guerra. Uma grande guerra. Porque nós estamos hoje dentro de uma guerra comercial que tende a evoluir para a bélica. Isso é um fato. A questão não é se haverá terceira guerra. A questão é quando haverá a terceira guerra. E todos os grandes profetas da antiguidade, principalmente no livro do Apocalipse, dizem isso. Haverá uma grande guerra, assim, assim, assado e tal. E nós não podemos nos fazer de avestruzes, botar a cabeça no buraquinho, né, para não enxergar a realidade. Nós estamos caminhando para uma terceira guerra, Trump sabe disso e tem pressa, precisa remanejar uma quantidade imensa de dinheiro para estar à altura nesse combate contra o eixo do mal. Isso é importante para a nossa realidade pelo seguinte, porque nós estamos aqui lutando também contra esse dragão comunista, esse dragão do comunismo, que não permite de modo algum a alternância de poder. Está apavorado com a possibilidade de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, para nós, não é só uma questão regional, para que o Brasil volte a crescer e tudo mais. É também uma questão geopolítica. Nós precisamos estar aliados ao vencedor. Nós precisamos estar do lado do mocinho nesse filme e não do lado do bandido. E Bolsonaro é aquele que já acenou que estreitará laços com os Estados Unidos, porque a guerra virá. E se nós estivermos do lado do bandido, certamente o nosso destino será cruel, porque em qualquer filme que se preze, o bandido sempre perde no final. E aqui para nós, bandido é Rússia e China. O resto é conversa. O mocinho, a gente sabe quem é. É Israel, é Estados Unidos, enfim. São os verdadeiros defensores da civilização judaico-cristã. Os outros, bem, o que o comunismo defende? A morte, a escravidão, a decadência moral, a perversão e assim por diante. Nós temos que votar em peso em Bolsonaro, sabendo que estamos brigando contra o dragão do comunismo. Não será fácil vencer. Nós votaremos em peso, saberemos que seremos roubados, mas permaneceremos nas ruas, como fez o povo egípcio quando teve que derrubar o regime despótico. Ocupou praças e ruas e não arredou o pé até que o regime caísse. Pois é isso que se anuncia aí no nosso futuro bem próximo. Dia 28 não é só Bolsonaro na cabeça, é o mundo livre na cabeça. É a civilização judaico-cristã na cabeça. E que permaneçamos nas ruas esperando o resultado que só pode ser um. Aquele que condiza com a realidade. Só pode ser um. Mundo livre na cabeça. Caso contrário, intervenção militar. Porque se o povo pede, se o povo em massa pede, não tem como não haver. É isso aí, pessoal. Um abraço.